Olá, você, que bom ter você aqui comigo. O tema desse vídeo aqui hoje não é nada agradável. Eu não costumo fazer conteúdos, não costumo criar conteúdos relacionados a falar das pessoas, né? Falar mal das outras pessoas. Mas nós temos aí um fato que tá todo o YouTube está falando hoje, que é a morte do Daniel Mastral, né? Infelizmente ele cometeu suicídio, tudo indica, né? Pelo áudio que vazou, pelas conversas que ele vinha tendo, dizendo que era o último ano dele aqui na Terra, né? Mas qual é a mensagem que eu quero deixar para vocês? Eu particularmente não vou ser demagogo, né, de ficar falando coisas que eu não penso, mas eu não gostava do trabalho dele. Mas embora algumas coisas eu assistia até para entender a visão contrária do que eu penso, né? Mas ele, o Mastral, Deus o tenha, ele provavelmente está escutando o que eu estou falando, então por isso que eu tomo cuidado com o que a gente fala das pessoas que já partiram. Mas ele trabalhava com a ideologia do medo, né? Ele pregava o medo. É o medo de Adonai, medo de Deus, medo do Apocalipse, que o fim está chegando, o fim está próximo, o anticristo está chegando. As pessoas que fazem esse tipo de trabalho, elas não trabalham para Deus, elas trabalham para as forças negativas. E muitas delas não sabem, delas não sabem, porque dentro do que elas aprenderam, dentro das crenças limitantes, elas acham que estão fazendo um trabalho para Deus, mas na verdade estão fazendo um trabalho para as trevas. Porque se eu falar aqui para vocês que o fim está próximo, o apocalipse está chegando, vão ser julgados, ó, acorda, portanto vai para o inferno, vai ser condenado. Isso é pregar medo nas pessoas. Quando a gente faz isso, a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente faz. Quando a gente faz isso, a gente baixa a frequência vibracional da pessoa. A pessoa vai lá para a vibração do medo. Quando uma pessoa fica vibrando no medo, que é essa região aqui do rins, bexiga, pés, a gente acaba bloqueando a nossa capacidade de criar, de produzir, de ter boas ideias, de fazer dinheiro. Ou seja, a prosperidade fica abalada. A energia que nos conecta com a abundância de Deus fica abalada. E Deus está em cima, Deus está na vibração. Vamos dar um exemplo só para ficar fácil. Deus está na vibração 1000. Ele está muito mais que isso, tá? Muito mais que isso. Mas só para ficar fácil, Deus está na vibração 1000. O medo está na vibração 50. Aí tu pega uma pessoa ali que está na vibração 200 e começa a falar de fim do mundo, começa a falar de o fim está próximo, o anticristo está chegando. Aí essa pessoa que está no 200, em vez de se aproximar de Deus, ela vai se afastar de Deus, porque ela vai vibrar lá no 50, que é no medo. E aí a frequência dela baixa, a vibração baixa. O que que ela vai atrair para ela? Pessoas da mesma frequência. Por isso que uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está carente, ela só atrai pessoas carentes para o seu convívio, e aí se apaixonam, dois carentes se apaixonam e acham, me salvou. Claro que os dois estão carentes, ao que um se conecta com o outro, se completa. Isso aí muitas vezes não dura muito tempo. Um deles sendo da frequência acaba perdendo interesse no outro. Por isso que alguns relacionamentos não duram muito. E esse trabalho de pessoas tipo o Daniel Mastral, ele é de baixar a frequência, ele está trabalhando para as trevas, porque quando a pessoa fica carente, depressiva, ela baixa a frequência e ela se aproxima do lado de baixo, porque passa a ser uma pessoa que só reclama, passa a ser uma pessoa que só vê medo em tudo, desconfia de todo mundo. Ela se aproxima dos lados de baixo, dos negativos. Então, eu não quero falar mal da pessoa. Para mim também, como eu falei, eu iniciei a conversa dizendo, é devido às crenças limitantes. O astral, assim como outras pessoas na internet fazem isso, eles são vítimas de crenças limitantes, de um Deus ciumento, de um Deus maligno, de um Deus que julga, que te joga no inferno, de um Deus que permite o mal e te permite a tua vida ser ferrada para depois tu se rebelar contra ele e te jogar no inferno. É essa ideologia do medo que eles trabalham, ideologia religiosa. Toda a religião, ela trabalha com ideologia do medo. É raros que não trabalham com isso. Raros. Inclusive, eu admiro muito uma religião que não trabalha com a ideologia do medo. Eu não vou ficar fazendo o que algumas pessoas estão fazendo, que é ganhar dinheiro em cima de vídeos sobre ele, pegando recortes sobre a vida dele. Eu acho isso muito errado. Não o fato de eu ficar gerando riqueza em cima da morte de outra pessoa. Isso é óbvio, óbvio que isso é errado.
Mas eu acho muito errado pegar cortes das coisas que ele falava e ficar montando contexto e teorias e gerando mais medo nas pessoas. O que que eu quero dizer com isso? Sinceramente, eu vejo que as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de ter problema para poder reclamar. Isso é tipo, é um vício. Tem gente que é viciada em pornografia, tem gente que é viciada em drogas, tem gente que é viciada em álcool, tem gente que é viciada em futebol e tem gente que é viciada em incomodação. Tem gente que, infelizmente, é viciado em problemas. Tem pessoas que, se a gente resolve o problema dela, ela fica de mal contigo e ela, até ela arrumar outro problema, ela não para. Então, essas pessoas, elas são viciadas em problemas, né? É meio complicado isso, né? Viciado em problema, mas infelizmente é assim. Eu vejo isso no meu dia a dia. Eu vejo pessoas que estão com uma vida desgraçada, só reclamam. Aí eu ofereço uma terapia comigo, um tratamento comigo, elas não querem. Poucas querem. Olha, eu vou te dizer, conversando com as pessoas de 20, 19 quer continuar com o problema. Porque se eu resolver o problema dela, ela não vai mais ter do que reclamar. Ela precisa ter o que reclamar para poder ter assunto. Ou seja, ela não entende que existe outros assuntos se levar a frequência, se levar a vibração. Para você entender, eu tenho uma cliente que ela odeia a mãe dela. Ela odeia a mãe dela. Ela tem problema com peso, com álcool, com drogas e não para emprego nenhum. E ela odeia a mãe dela. E eu passei para ela, ó, a tua cura é tu fazer as pazes com a tua mãe. E ela prefere ficar nos problemas dela e a vida dela, ela ser o centro da vida dela, centro das atenções da vida dela mesmo, porque daí ela vira roda de estudo nas conversas das amigas, porque a minha vida é desgraçada, porque a minha vida é isso, minha vida é aquilo, eu só arrumo um homem que não presta, porque o cara me traiu, porque o cara pegou a minha prima, deu em cima da minha mãe, deu em cima da minha tia, deu em cima das minhas amigas, é só isso que elas querem. Então, pessoas assim, que são doentes, elas tendem a gostar do conteúdo de medo, de um julgamento. Parece que até que querem ser julgadas e querem ser jogadas no inferno para poder depois lá no inferno com outras pessoas reclamar. YouTubers e pessoal do Instagram, influencers que pregam essa doutrina do medo, não importa a religião, tá? Tem pastores fazendo isso. Tem pastores famosos fazendo isso. Tem médiums fazendo isso. Muitos médiums fazem isso, tá? Muitos médiums. A profissão que mais faz isso é pastores e médiums. Os ditos médiums, né? Não é médios mesmo, né? Ditos conhecedores da doutrina espírita, mas que na verdade não entende nada. Essas pessoas ficam pregando apocalipse, ficam pregando o julgamento, o medo. Aí o que acontece? Elas têm uma frequência baixa. Elas têm que estar o tempo todo, elas são escravos do dinheiro que isso gera. Já falei várias vezes aqui, eu posso bombar meu canal, é só ficar falando mal das pessoas, só ficar pregando medo. Vou a 1 milhão de seguidores se eu ficar falando mal de todo mundo, falando mal das pessoas e produzindo conteúdo, elas trabalham numa frequência baixa. Elas são escravos do dinheiro que isso gera. Ao ser escravo do dinheiro que isso gera, elas se submetem a fazer até o que não concordam para poder gerar riqueza. Por exemplo, agora, com a morte desse infeliz desse senhor, elas ficam produzindo conteúdo em cima disso. E não basta um vídeo como esse que eu estou fazendo, não basta um vídeo como esse. Elas têm que produzir mais, mais, mais. Todos os dias é live falando, em reunião entre eles, debatendo, fazendo react. Então, só prega a baixa vibração, só prega o mal. Desculpa falar a verdade, mas é até ruim usar essa palavra. É, o certo era até cortar essa palavra, porque o YouTube não entrega meus vídeos quando eu uso palavras suicídio, morte, né? Então não entrega, mas infelizmente a mensagem tem que ser passada. E eu vou te dizer, o certo é nós não consumir esse tipo de conteúdo. Mas tem, como eu disse, tem pessoas que gostam de ter problemas. Elas vão consumir para poder reclamar, virar assunto de rodinha de conversa de amigos. Mas o certo, se a gente quer prosperar, se a gente quer ter boa saúde, não quer sentir dor física, é só não consumir esse tipo de conteúdo. Vai assistindo a TV, é só notícia de desgraça, desgraça, desgraça. Cada célula do teu corpo reage a isso. Cada célula. Por que que cada célula reage? Porque o teu átomo, ele baixa a frequência, ele tem um giro. Já falei que eu fui abduzido uma vez, eu aprendi sobre isso. Vou fazer um novo vídeo explicando melhor. Mas o átomo baixa a frequência e a gente fica mais materialista possível. As nossas células ficam mais materialista possível. E aí, com a frequência baixa, elas ficam doentes. As nossas células não trabalham direito, elas ficam doentes. Aí vem as doenças diversas, como câncer, e até fica a comunidade baixa para pegar vírus, viroses, bactérias. Eleva a vibração. Quem tem a vibração elevada não pega vírus.
Quem tem vibração elevada não pega vírus nenhum. Nenhum. Vírus não funciona, vírus não sobrevive com vibração alta. Vírus não sobrevive. Pode pegar qualquer pessoa contaminada com qualquer tipo de vírus, levar lá naqueles monges no Tibete, que fica o dia inteiro meditando, levando a vibração, nenhum deles vai pegar. Nunca pega doença lá. Lá não tem doença. Aquelas pessoas não têm doença. Tem doença o pessoal do Ribeirinho, das vilas, mas que explora o turismo, as vilas, as pessoas, o comerciante da volta ali. Mas os monges não ficam doentes. Não tem como eles ficar doentes porque eles elevam a vibração. E ao consumir esse tipo de conteúdo de medo, vendedores de medo. Essa é a legítima frase. Vendedores de medo. Ao consumir produtos de vendedores de medo, a sua vibração baixa. E aí o que acontece? Vibração baixa, tu fica mais perto da depressão, fica mais perto da baixa autoestima, depressão. E quem está na depressão está mais perto de como aconteceu. A pessoa totalmente depressiva pregava uma coisa que era uma crença limitante. Só crenças limitantes pregava. Só crença limitante. E ó, tem muito espírita que vê isso aqui que eu estou falando, julga ele, mas também tem crenças limitantes. Porque, embora o conhecimento espírita, a base são os 5 livros do Kardec, mas a maioria dos espíritas não leram nem 2 livros desses e ficam ditando regras sobre isso. Mas existe, é a base. Existem outros livros religiosos no mundo que nos traz mais informação. Mas a doutrina, a crença limitante bloqueia as pessoas. Ficam vibrando naquele desejo de que venha um julgador do céu, joga fogo em todo mundo e manda para o inferno aquela pessoa que tu não gosta, aquela pessoa que te destratou. Quando você vibra assim contra o próximo, você está vibrando baixo. Você que vai provavelmente atrair essa bomba do céu, vamos dizer assim, tá? Então, eu indico, tá? Eu indico tratamento para todas as pessoas. Não existe uma pessoa no planeta que não precise de tratamento. Eu, inclusive, eu fiz várias sessões de tratamento e continuo fazendo. Onde eu identifico que eu tenho alguma coisa, eu tenho alguma trava, quando eu identifico que eu tenho alguma coisa que eu preciso corrigir em mim, eu preciso de uma sessão. Algumas coisas, eu como sou profissional, hoje atendo as pessoas, algumas coisas eu tenho hoje a capacidade de me tratar. Mas tem situações que a gente não pode tratar nós mesmos, até porque se a gente pudesse tratar nós mesmos, nós seríamos perfeitos. Então, até os monges, utilizam os monges mais experientes para aprender. Ninguém, eu não conheço uma pessoa que se trata sozinho. Embora eu utilize hoje as técnicas que eu aprendi para me autotratar, mas antes disso eu passei por tratamento. Eu vou deixar o meu link aqui no vídeo, na descrição da minha terapia da alma, do meu curso terapêutico. É uma terapia gravada em que você se trata e tem, inclusive, em cada módulo é uma sessão, tem módulo do perdão, módulo do medo, módulo de culpa, ou seja, é eliminar essa ideologia do medo, para eliminar essa crença limitante do medo. Tem sessões que a gente identifica o medo na religião, o medo de trocar de emprego, medo de tentar abrir um negócio próprio, e aí a gente tem a sessão para curar isso dentro da gente. Porque isso tudo são energias. Energias são formas energéticas, pensamentos. São pensamentos, forma energética. É umas bolinhas de luz que tem cores, e a maioria, quando nos limitam, são escuras, que ficam gravadas na nossa alma. Ficam gravadas na nossa alma e a gente tem que remover elas da nossa alma e implantar outra no lugar. E as minhas terapias, que pode ser sessão comigo, por chamada de vídeo, mas também eu tenho as gravadas em que você faz mesmo no seu tempo. E lá tem módulo de medo, que você pode aprender um pouco sobre isso que eu estou falando. Eu indico porque é importante para as pessoas saírem da frequência do medo e ir para a frequência de gratidão, do amor, da gratidão, da coragem. Eleva a tua vibração e aí se aproxima do Criador, que o mundo espiritual, é o que eu falo, é o lema do meu canal. O mundo espiritual é ciência. Tudo é ciência. Não existe magia. Na verdade, o que existe é uma ciência não compreendida. A magia, ela funciona, mas ela é uma ciência não compreendida. Que eu já compreendi a magia. Eu entendo como é que a magia funciona. É uma ciência não compreendida, tá bom? Então, a gente entendendo isso, a gente se aproxima do Criador e a gente consegue até co-criar a nossa realidade. Mas para co-criar a nossa realidade, a gente tem que parar de consumir produtos de vendedores de medo. Então fica aí a dica para quem quiser aprender, para quem quiser entender algo mais. Meu WhatsApp na descrição.
E o meu curso também está na descrição. É um curso terapia, tá? É um curso que você aprende e você aplica em você mesmo. Então, futuramente você vai ter a opção também de se formar numa terapia minha para poder atender pessoas, tá? Então, o meu curso de terapia tem que passar por essa fase. Você tem que primeiro se curar, aprender a se curar, para depois você poder estudar as terapias que eu ensino para poder curar outras pessoas, tá bom? Então, aguardo vocês, qualquer coisa, é só me chamar. E se você puder se inscrever no meu canal e deixar um like, compartilhar também, eu vou ficar agradecido que a minha linguagem do amor é essa. É quando você comenta, quando você compartilha e quando você se inscreve. Essa é a linguagem do amor, do pagamento por esse trabalho.